E aí, tudo bem? Uma perguntinha sobre internet, navegadores, vamos para a tela. Em relação ao modo de navegação anônima ou modo privativo, avalie os itens a seguir assinando aquele que estiver correto, ou seja, modo de navegação anônima ou modo privativo. O que são esses modos? Aquele modo que o navegador não grava nada daquilo que está acontecendo. A gente, durante a nossa navegação, tem uma espécie de relação com o nosso navegador, né? A gente conta umas coisas a ele, pedindo que ele vá em um determinado site e busque essas coisas. Ele vai e nos conta algumas coisas também. Então, ao longo dessa relação de eu peço uma coisa, ele me dá uma coisa, eu peço a ele, ele vai no site, busca, me dá, me devolve, ele guarda algumas informações. No modo de navegação anônima, ele diz assim, olha, eu não vou guardar nada. Em relação a isso, eu não vou guardar nada. Então, é desse modo que estamos falando, vamos ver o que a questão traz nas alternativas. O ícone A, esse ícone aqui, caracteriza esse modo no Google Chrome. Bom, eu diria não dá para avaliar essa aqui sem avaliar a próxima, porque elas estão ambas erradas, porque estão trocadas. Ó. Quando no Microsoft Firefox o ícone, esse ícone daqui é exibido, significa que ao menos uma aba anônima está em uso. E aqui vale a pena também citar esse ao menos uma aba anônima. Qual é o caso? Bom, primeira coisa, estão invertidos. Os ícones estão trocados aí. O ícone de baixo é o que se refere ao Chrome e o ícone de cima é o que se refere ao Firefox. Então, isso é bem comum, as bancas adoram fazer esse tipo de troca, tem que ficar ligado. Mas na alternativa B, eles citam outra coisa que é importante. Ele cita pelo menos uma aba anônima. Bom, não existe a rigor, se a gente for falar assim estritamente, não existe uma aba anônima, existe uma janela anônima. Dentro dessa janela é possível haver várias abas anônimas, mas não dá para, em uma janela comum, haver abas comuns, digamos, e aba ou abas anônimas, não. Sempre que a gente abre o modo de navegação anônima, ou o modo privativo, o modo in private, a gente abre uma janela anônima. E dentro dessa janela, todas as abas, serão anônimas também. Então, pelo menos uma aba anônima não é uma colocação que soe muito bem. Poderia dizer uma janela anônima com pelo menos uma aba. Tá bom, mas é bom ficar atenta a esse detalhe, certo? Então, não existe aba anônima no meio de abas comuns. O que existe é uma janela anônima, uma janela privativa. Beleza? Vamos para C. Os cookies, vamos falar sobre cookies aqui já já, previamente gravados, ou seja, os cookies que já estavam gravados pelo navegador são apagados automaticamente sempre que o modo privativo é iniciado. Não, isso está errado. Primeiro, qual é a ideia dos cookies? Cookies são arquivos que os servidores guardam no nosso computador. Aquela história, nós usuários pedimos uma coisa para o navegador pede uma coisa para os servidores devolvem essa coisa e o navegador nos conta. Ao longo desse processo, nós temos uma relação com o navegador e o servidor também cria uma relação com o navegador. Parte dessa relação envolve a guarda de alguns arquivos, os cookies. Os cookies servem para o navegador, quando for pedir uma próxima mensagem, quando for pedir uma outra coisa para os servidores, já pedir essa coisa mandando os cookies. Então os cookies já sabem, por exemplo, que quando a gente entrar no site do Facebook, eu sou o usuário fulano de tal. Então, quando você entra, você é usuário cicrana. Por quê? Como é que ele sabe disso? Ele logou naquela hora? Não, tem um cookie ali avisando, olha, é o usuário fulaninho que está aqui. Então ele codifica isso, coloca em um arquivozinho e chama essa coisa de cookies. Quando a gente está no modo de navegação privativa, no modo de navegação anônima, esses arquivos eles não são guardados. Só que o que é que a alternativa diz? Vamos voltar para ela. Ó. Os cookies previamente gravados. Previamente gravados aqui significa aqueles que já estavam gravados, né? Previamente. Então, no caso dos cookies previamente gravados, o navegador não exclui. Ele pode excluir esses cookies, mas não através da navegação privativa. A gente tem meios, os nossos navegadores oferecem meios de excluir os cookies.
Inclusive, se você quiser, eu recomendo que dê uma pesquisada no seu navegador. Como é que você faz para excluir todos os cookies, determinados cookies? É sempre bom dar uma futucada nisso, porque as bancas gostam de perguntar algumas coisas desse gênero. Então, dá uma pesquisada nisso também. Mas, enfim, navegação privativa vai excluir aqueles cookies que ele foi gravando, porque ele grava cookies no momento da navegação anônima, mas quando você fecha, ele descarta. Então, ele vai, ok, o site pedindo, ele vai guardando, digamos, não vamos trocar o gravando por guardando, ele vai guardando. Mas na hora que você fecha a janela anônima, ele descarta esses cookies, não os previamente gravados, mas os que ele acabou guardando ao longo daquela navegação, beleza? Portanto, a alternativa C está furada. D. Para acessar este modo no Google Chrome, ok, no Google Chrome, o atalho Ctrl+Shift+N pode ser utilizado, tá certo? Atalhos sempre são cobrados e muitas vezes deixam a gente meio assim, né? Mas enfim, esses atalhos de navegadores eu recomendo que comece a usar, até porque os navegadores a gente usa muito, né? Via de regra, quem usa computador acaba usando bastante o navegador. Então não tem por que negligenciar os atalhos do navegador. Ctrl+Shift+N abre uma nova janela privativa. O Ctrl+N no Google Chrome abre uma nova janela. Ctrl+Shift+N, uma nova janela privativa. Para abrir uma nova janela privativa no Firefox, que foi o outro navegador citado aqui, Ctrl+Shift+P. Da mesma forma, o Edge ou o Internet Explorer, que não foram citados aqui nessa questão, mas as bancas gostam muito de falar sobre eles, Ctrl+Shift+P também. E ali chamam navegação em private, o funcionamento é absolutamente igual. Vamos ver o erro da E. O navegador Microsoft Edge não possui modo semelhante. Não, aqui está furadão. Possui sim. Alternativa D está correto. Essa alternativa é super comum, perguntas assim, que dizem, esse software não tem isso, por isso ele é ruim, ou não diz que ele é ruim, mas subentende-se. Ele não tem isso, então ele é inferior demais. Não caiam em afirmativas assim dessa ordem, não é hábito de nenhuma banca fazer de forma verdadeira afirmativas assim. Então, na dúvida, considera como falsa, mas nesse caso aqui, eu diria, é fácil a gente ver que ela é falsa, porque o Google Chrome, o Internet Explorer, o Edge, o Firefox, os grandes navegadores possuem sim modo de navegação anônima, privativo, o nome dá o que quiser, mas a ideia, o conceito, todos têm. Beleza? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.